Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, que o Eterno venha abençoar vocês de uma maneira poderosa e soberana. Glória ao nome do Senhor. Como disse Samuel, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Sabemos nós que estamos vivenciando momentos difíceis, né? Ainda dessa pandemia, mas glória a Deus que aqui no nosso estado de Alagoas já estamos na fase azul, né? Então as coisas estão, graças ao Senhor Deus, voltando às normalidades para a glória do Eterno. E eu creio que daqui 1 mês, 2 meses, vamos sair na fase verde, né? Liberação total, é claro, com cautela, com cuidado ainda, mas Deus está agindo, glória a Deus. E eu venho gravar esse vídeo nessa manhã abençoada. Manhã aqui para mim, talvez para você aí vai ser uma tarde que você vai assistir esse vídeo, ou à noite. Então, um bom dia, uma excelente tarde, uma maravilhosa noite para vocês que vai assistir este vídeo, amém? Eu quero trazer uma reflexão para a nossa meditação, um texto bíblico, uma mensagem bíblica. A gente vive um contexto religioso no nosso Brasil, onde a gente vê a deturpação do Evangelho, uma adulteração da Bíblia Sagrada. As pessoas pegam a Bíblia e lê um texto fora do seu contexto para fundamentar-se em uma heresia. E o que mais nós visualizamos hoje é pregações totalmente longe dos padrões bíblicos, pregações que não tem nada a ver com o Evangelho, palavras que a Bíblia é totalmente contra, mas a gente vê aí as pessoas propagando, anunciando, né? Falando, e na verdade a maioria dos crentes está absorvendo isso. Por quê? Por falta de conhecimento. Tem um versículo que eu gosto muito, que é lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17 e o versículo de número 11, aonde o autor do Evangelho de Atos, que foi o Dr. Lucas, ele diz que os crentes de Bereia eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica. Por que ele era mais nobre? Porque tudo que os apóstolos pregavam, eles iam consultar nas Escrituras, para ver se de fato era aquilo mesmo que eles diziam. E isso nos dá uma lição fenomenal. Por quê? Porque hoje a gente começa a reproduzir aquilo que a gente escuta sem conferir nas Escrituras, né? E a gente começa a crer em todo tipo de besteira que a gente vai escutando nos nossos púlpitos. A gente começa a comer comidas requentadas, né? Comidas que não vai trazer nutrientes para a nossa fé, pelo contrário, vai nos dar algumas desenterias espirituais, né? Então cabe a nós, guerreiros e santos do eterno Deus, se fundamentar no que diz a Bíblia. Nada além da Bíblia. Olha, imagina, 31.175 versículos contém a Bíblia Sagrada. Então, se nós colocar a nossa fé fundamentada no que diz a Bíblia, a gente nunca vai se decepcionar. Nós nunca vamos se frustrar. Por quê? Porque nossa fé está calcada naquilo que é verdadeiro, né? Naquilo que produz vida, naquilo que produz esperança. Como disse Jeremias no livro de Lamentações, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então eu quero ler um versículo da palavra do eterno Deus, aqui na epístola do apóstolo São João, primeira epístola de São João, capítulo de número 2, versículo de número 25. Capítulo de número 2, versículo 25. Olha o que diz a Bíblia. Olha que promessa extraordinária. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então a gente vai observar qual foi a promessa que ele nos fez, a vida eterna. É bem verdade que a Bíblia contém milhares de promessas. Milhares de promessas. 99 promessas dessas
são condicionais. Tem algumas condições para nós fazer, para adquiri-la, essas promessas. Inclusive tem uma promessa lá no livro de Isaías, capítulo 1, versículo de número 19, que diz assim, ó, se quiserdes e ouvirdes a minha voz, comereis o melhor dessa terra. Então, eu quero comer o melhor da terra, mas qual é a condição? Ouvir a voz. Na verdade, aqui o texto ouvir no hebraico é o chamar, né? Que é o obedecer. Que é o shemai, melhor dizendo, perdoe, não chamar, é o shemai. Shemai, que é o obedecer. Obedece, aí a gente vai comer o melhor da terra. E a promessa aqui é a promessa da salvação. Porque a maior promessa que Jesus nos fez foi a promessa da vida eterna, da salvação. Tem um versículo lá no livro de Efésios, capítulo de número 2, na verdade é a epístola, né, aos Efésios, capítulo 2 e o versículo de número 8, diz o apóstolo Paulo, porque pela graça sois salvos, mediante a vossa fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a maior promessa que temos é a promessa da salvação, que a promessa da salvação ela é calcada pela graça. O que é a graça? No grego é o charis, né? Que é o favor imerecido. A graça é a mão de Deus estendida para o homem para salvá-lo. Mas o que vai mediar essa graça e a salvação é a fé, mediante a fé. O que é a fé? Fé no grego é pits, fé no hebraico é emonar. Fé no grego significa pits, que quer dizer confiar naquilo que não se vê. Então a salvação é a graça, a mão de Deus indo de encontro ao homem, e a fé é a mão do homem indo ao encontro à mão de Deus. Aí sim nós estamos aptos para entrar no reino dos céus. A salvação é a maior promessa. Nós sabemos que a salvação ela é processual, ela tem um processo. O primeiro processo da salvação nós chamamos de justificação. Justificação. O termo justificação é um termo forense, que significa tornar uma pessoa justa. Isso é uma justificação. E quais são os elementos que Deus usa para promover em nós essa justificação? Primeiro, a fé. Romanos capítulo 5, versículo de número 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira forma da gente obter a justificação é mediante a fé em Deus. Uma confiança em Deus, acreditar no sacrifício vicário, acreditar que Jesus nos torna justo, nos torna aptos para sermos cidadãos dos céus. Louvado seja o eterno Deus. O segundo elemento é o sangue de Jesus. Lá no livro de Romanos, ainda Romanos também, capítulo 5, versículo de número 9, diz o apóstolo Paulo, sendo, pois, justificado pelo sangue. Oh, glória! Então, o primeiro elemento é a fé em Deus. O segundo elemento da justificação, o sangue carmesim, o sangue eficaz. O sangue que nos purifica de todo pecado. Aí aparece o apóstolo Tiago, trazendo também outro elemento da justificação. Tiago, capítulo 2, versículo de número 24. Olha o que diz o apóstolo Tiago. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então vamos lá. Primeiro, fé. Segundo, sangue. Terceiro, obra. A obra coopera com a fé. A fé sem obra é morta. Então o que é a obra aqui? É eu ter a fé em Deus, mas que essa fé produz alguns resultados que comprovam que eu sou justificado. Porque eu só falar que tenho fé, mas não ter evidências, não ter a comprovação que eu tenho fé,
A fé é uma fé inútil, uma fé débil. Por quê? Porque ela não se manifesta, então essa fé não existe. É isso que Tiago está dizendo aqui. O homem é justificado não somente pela fé, mas também pelas obras. As obras que acompanham essa fé. Amém? Então vamos lá. Primeiro ponto. Primeiro processo da salvação. Justificação. Paulo disse em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 31 ao 34. Diz o apóstolo Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu filho poupou, antes os entregou por nós. Como também nos dará com ele todas as coisas? Quem, pois, intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem, pois, os condenará? Se foi Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus o Pai e também intercede por nós. Então nós somos justificados por Deus, né? É Deus quem nos justifica. O segundo processo da salvação é regeneração. Regeneração, nós, trocando por miúdos, nós falamos que regeneração é nascer de novo. É o novo nascimento. É a fase da testificação que nós somos salvos. É o novo nascimento. É aquilo que Jesus disse no livro de Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo de número 15 e 16. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. A salvação também inclui o batismo, um novo nascimento. Mas na verdade o termo regeneração, na língua grega, no seu original, significa nascer do alto, ou glória. Porque nascer da água, muita gente nasce, mas poucos nasceram do alto. Quem nasce do alto tem a zoe. O que é a zoe? Zoe é um termo grego que significa vida. É a vida intensiva de Deus dentro dele. Quem nasce do alto não se embaraça com as coisas de baixo. Quem nasce do alto tem a sua esperança calcada naquilo que vem do alto. É por isso que Tiago, capítulo 1, versículo número 17, diz o Tiago: porque toda boa dádiva, porque todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então tudo que é louvável, tudo que é bom, tudo que produz fé, tudo que enxerta esperança em nós, tudo que movimenta a nossa fé, tudo que nos conduz para perto de Deus, vem sempre lá do alto. Então o termo regeneração é a nova vida em Deus. É quando nós temos a vida em Deus, quando nós nascemos do alto. Glória a Deus. Terceiro ponto é a santificação. Terceiro e último processo, santificação. O que é santificação? É uma separação. Nós fomos separados. Separados do quê? Separado deste mundo podre, separado de uma vida medíocre, separado de uma vida pecaminosa, para vivermos uma vida intensiva, uma vida intensa com os céus. Como diz lá nos Salmos: santidade convém à tua casa, ó Senhor. Né? Então, santidade é este processo que gradativamente nós vamos alcançando, se achegando mais do Senhor, buscando, se fortalecendo no Senhor nosso Deus. Tem um versículo lá no livro de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e o 16. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. E como está escrito, sede santo, porque santo é o Senhor vosso Deus. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então a santificação é um meio de ver a Deus. Glória a Deus. É bem verdade que a santificação, ela tem 3 pontos. Nós chamamos de santificação instantânea, santificação processual ou progressiva
E santificação é definitiva. Qual é a santificação instantânea? É aquela que quando o pecador, cheio de mazela, né, ele cheio de pecados, aí ele aceita Cristo como seu Salvador, diz a Bíblia que automaticamente, lá no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo número 19, Deus pega o pecado, joga no mar do esquecimento, perdoa as suas iniquidades, e o homem fica apto para ser um cidadão dos céus. Automaticamente ele alcançou a salvação. Salvação instantânea, ou melhor, santificação instantânea. Agora entra o segundo processo da santificação, que é a santificação processual. Depois que o homem se converte, depois que o homem aceita Cristo como seu Senhor, aí agora entra um processo de libertação. Todo dia o cara vai se libertando, deixando de fumar, deixando de beber, né? Fazendo tudo aquilo que desagradava a Deus, ele vai deixando de lado, ele vai se melhorando, ele vai se aperfeiçoando. Como disse lá o Salomão no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo de número 18, disse Salomão: o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Glórias a Deus. É o processo, irmãos. É a santificação processual. Ninguém se converte hoje, amanhã é santo 100%. Conversa fiada. A santificação é um processo. Por isso que não cabe a nós, Deus não nos deu direito de julgar a pessoa alheia, né? De olhar para a pessoa e já desqualificá-la, de achar que ela não é crente, de achar que ela não é. Não, nós não temos esse direito. As pessoas estão no processo de santificação. E diz a Bíblia, lá no livro de Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 8, disse-lhe Jesus: quando o Espírito vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aquilo que eu acho que é pecado para o meu irmão, e ele não acha, e eu vou questionar ele por causa disso, não cabe a mim julgar ninguém, cabe a mim interceder por ele. E eu tenho certeza que Deus vai conscientizá-lo, que é tempo de se consertar algumas coisas da sua vida. Enquanto esse tempo não chegar, cabe a mim orar por ele, pedir a Deus que ajude ele e fazer a minha parte. Por quê? Porque ninguém é liberto 100%. Todos nós, enquanto estivermos aqui, ó, nessa esfera, nessa matéria aqui, ó, com a carne, nós todos os dias andamos no processo de santificação. 1 João capítulo 1, versículo 7, 8 e 9. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas, se andarmos na luz como ele na luz está, tendo comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, e a verdade de Deus não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Glórias a Deus. Então, irmão, entenda, meu irmão, a maior promessa que Deus te fez é a promessa da vida eterna. Então, não perca essa bênção, não perca essa bênção. Olha o que disse Jesus em Apocalipse, capítulo número 3, terceiro capítulo, versículo de número 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Então, guarda a tua bênção, fica firme, não faça como Esaú, não troca a tua salvação por besteira, não troque a tua bênção pelas coisas do mundo. O mundo passa, a concupiscência do mundo também passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Meus irmãos, que os céus te abençoe. Deus abençoe vocês de uma forma poderosa e soberana. Shalom la reima, meu povo. Paz e prosperidade. #anunciando palavra de vida. Deus abençoe.